Nutris! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Masterclass, os primeiros passos para o atendimento nutricional das alergias alimentares. E antes da gente começar, deixa eu já te falar que vai ter muita informação importante nessa aula. Então eu sugiro que você tenha papel e caneta aí na mão para anotar o conteúdo e que, claro, assista a aula até o final, ok? Um outro recado importante é pedir para que, se você tiver dúvidas durante a aula ou quiser fazer algum comentário, que você escreva no chat que eu vou responder no final da aula, combinado? Ou eu ou alguém da minha equipe, a gente vai respondendo aqui. Então, bora lá? Vamos começar? Para começar, eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês alguns artigos de jornal, algumas publicações retiradas aqui da internet que demonstram o quanto as alergias alimentares estão aumentando. Então, como eu disse para vocês, eu vou ficar aqui no cantinho da tela para poder compartilhar essa tela com vocês. Eu trouxe aqui alguns artigos para mostrar para vocês que de fato isso está acontecendo, né? De fato, há um aumento do número de casos de alergia alimentar. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população apresenta algum tipo de alergia alimentar. A gente tem aqui um artigo também que fala que as alergias estão se tornando cada vez mais comuns ao redor do mundo. Nos países desenvolvidos, a prevalência é de aproximadamente 10% da população, e ele fala também um pouquinho sobre a necessidade da gente aumentar, da gente incluir mais produtos na lei de rotulagem. Numa outra oportunidade eu falo para vocês sobre isso, eu falo bastante sobre isso também dentro do curso, mas aqui na aula de hoje eu vou só comentar com vocês que de fato existe ainda muito pouco no que se refere à rotulagem de produtos, né? A gente tem hoje a exigência, ou melhor, a obrigatoriedade só em produtos que são alimentícios, e nem todos os tipos de produtos alimentícios ainda. A gente teve mais recente a aprovação da exigência de aviso para alérgicos no rótulo de medicamentos, mas ainda tem muito produto que não tem. E outro dado também muito interessante é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é esperado que esse número aumente para 400 milhões em 2025. Então, pensa o tanto de gente que tem alergia alimentar. Aliás, me conta aqui no chat quem de vocês está percebendo que de fato isso está acontecendo, que os casos de alergia alimentar estão aumentando. Conta para mim se você já atendeu algum paciente, se você está vendo aí entre seus amigos, familiares ou até mesmo você. Me conta aqui se você também está percebendo que de fato o aumento dos casos de alergia alimentar está acontecendo. Bom, e uma outra coisa importante é que o que a gente precisa saber para atender esse público não é ensinado na faculdade, infelizmente. E não existe nenhum curso específico para nutricionistas para ensinar a gente a atender com excelência, com segurança, o paciente que é alérgico alimentar, né? Aliás, não somos só nós nutris que sofremos com essa falta de conhecimento, não, viu? Tem muito médico por aí, muito profissional que também não sabe o que está fazendo. E eu vou mostrar para vocês apenas algumas das muitas mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas me procurando para marcar uma consulta. Olha só. Mães que me mandam mensagem para dizer que está se sentindo perdida, que está confusa, que a criança tem alguns sintomas e o médico fala que não é, ou que o médico passou uma orientação incompleta, uma orientação equivocada. Vocês estão vendo aqui isso aqui é só algumas, tá, das mensagens que eu recebo sempre. Mães pedindo ajuda, falando que a filha tem refluxo, que a filha tem isso, tem aquilo, o médico passou um remédio, mas o remédio não resolveu, porque, claro, é uma alergia alimentar, né? Uma mãe falando que o médico falou que não existe criança de 7 anos com alergia alimentar, ou melhor, com alergia ao leite, e aí ela tá desesperada, porque aí o médico falou, não, toma 0 lactose, e aí não resolveu, claro, né? Enfim, então eu percebo muito no meu dia a dia o quanto existem profissionais que estão despreparados, tá? Perceber que isso é uma triste realidade, eu passei a estudar mais a fundo as alergias alimentares. E depois de desenvolver um método com tudo que eu vou ensinar para vocês, as mensagens que eu recebo são essas. Isa, quero agradecer pelo atendimento. Eu não tenho como agradecer.
fotos de antes e depois, de crianças que melhoraram a pele, de criança que começou a dormir, de famílias que voltaram a ter qualidade de vida mesmo tendo que conviver com a alergia alimentar. As pessoas precisam entender que a alergia alimentar, diferente das outras alergias, tem que ser tratadas com dieta. Por isso é tão importante que nós, nutricionistas, saibamos atender esse público, porque dieta é com nutricionista, certo? Mas antes da gente começar o conteúdo da aula, deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Isabela, eu sou da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Me formei em nutrição no ano de 2003 pela USP, Universidade do Sagrado Coração, aqui da minha cidade. Sou pós-graduada em nutrição clínica hospitalar pela USP, Universidade de São Paulo, mais precisamente pelo HRAC, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, popularmente conhecido como Centrinho aqui na cidade, onde eu comecei a ter contato com a alimentação infantil e com as alergias alimentares, que eram muito comuns nos bebês e nas crianças que apresentavam também essas anomalias que são atendidas lá no hospital. E mais recentemente, eu me especializei em alergias alimentares e intolerâncias pela ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Eu tenho dedicado os últimos 3 anos de profissão a atender os mais diversos casos de alergia alimentar e já ajudei milhares de pessoas a acabarem com os sintomas da alergia alimentar com um método baseado na ciência da nutrição. Mas eu confesso para vocês que a maior parte do que eu sei e aplico hoje nesses meus pacientes, eu aprendi com a prática clínica e juntando os conhecimentos de vários cursos que eu fui fazendo ao longo desse tempo. Porque, infelizmente, não existia nenhum curso específico para nutricionistas que ensinasse, tudo que eu precisava saber para atender com excelência, com segurança esses meus pacientes alérgicos. Além disso, eu também sou alérgica. Eu sou atópica e por isso eu acabei meio que testando muita coisa em mim. E assim nasceu o método que eu aplico no programa Chega de Alergia e que eu já até mostrei alguns depoimentos para vocês. E agora, Nutri, papel e caneta na mão para anotar tudo que eu vou te ensinar, hein? Vocês viram aí que a maioria das pessoas com alergia chegam no consultório cheias de dúvidas e que muitas vezes já consultaram vários outros profissionais e saíram dessas consultas mais confusas do que entraram. Gente, a alergia alimentar é uma coisa complexa e multifatorial, com sintomas muito diversos e que se apresentam de acordo com o tipo de alergia e tipo de mecanismo que o sistema imunológico do alérgico está usando para combater a alergia. Por isso, se o profissional que atende esses casos não estiver bem preparado, ele não vai saber passar todas as orientações necessárias para esse paciente. Além disso, vocês vão perceber que a grande maioria das pessoas acaba tendo acesso a profissionais que não são especializados e que fazem um atendimento muito rápido e que nem se quisessem poderiam passar tudo numa consulta. Aliás, faz parte do nosso atendimento educar o paciente para que ele entenda que tratar algo tão complexo como uma alergia alimentar requer algumas consultas. E é isso que a gente já fala logo de cara na primeira consulta, até como uma forma do paciente entender que ele vai ter que voltar. Por conta dessa falta de preparo desses profissionais, o paciente às vezes chega até com um diagnóstico errado ou incompleto, acredite. Porque ainda existem muitos profissionais que confundem alergia alimentar com intolerância. Aliás, isso é um clássico do atendimento de alergia em consultório. A pessoa me procura dizendo que o médico diagnosticou o bebê com intolerância à lactose, quando na verdade o que ele tem é a PLV. Na maioria das vezes, eles nem falam que é uma intolerância à lactose, sim uma alergia à lactose. Ou então, o médico até diagnostica certo, mas falando que é a PLV, mas confunde as bolas, fala para cortar a lactose, aí a mãe começa a oferecer leite sem lactose para a criança, o paciente, óbvio, não melhora e por aí vai. A gente que é nutri já está cansada de saber que a lactose é o açúcar do leite, Então é óbvio que se a pessoa tem alergia da proteína do leite, tem que tirar a proteína do leite, não o açúcar. Vale também a gente lembrar que a alergia e intolerância, embora apresentem sintomas muito parecidos, são duas coisas completamente diferentes.
A intolerância está relacionada com a digestão, apenas com o processo digestivo, e normalmente ela é causada pela falta ou diminuição na fabricação de uma enzima digestiva específica, como por exemplo a diminuição na fabricação da lactase, a enzima que digere lactose. Já a alergia está relacionada com o nosso sistema imunológico, e ela acontece quando o nosso organismo identifica o alimento como um intruso e acaba colocando o sistema imunológico para atacar esse alimento, causando os mais diversos sintomas. Só que o nosso organismo tem mais de uma forma de mecanismo de combate. E saber qual mecanismo de combate o corpo está utilizando é a parte principal do diagnóstico e vai definir toda a conduta do tratamento dessa alergia. Então, o primeiro passo na consulta de um paciente alérgico é procurar saber como foi feito o diagnóstico de alergia dele. Entender esses mecanismos que o corpo utiliza é bem complexo. Nessa aula eu não vou ter tempo hábil para explicar isso em detalhes, mas para você entender melhor eu vou te dizer os 3 tipos de alergia que existem de acordo com o mecanismo de defesa. Então eu vou de novo ficar aqui no cantinho da tela para eu poder compartilhar outra tela com você. Os 3 tipos de alergia que existem de acordo com o mecanismo de defesa são a alergia IgE mediada, a alergia não IgE mediada e as alergias mistas, que podem apresentar os outros 2 tipos ao mesmo tempo. Apenas a alergia mediada é que utiliza como mecanismo de defesa a imunoglobulina específica, ou IgE, e, portanto, ela é a única alergia que vai aparecer em exame de sangue. Ou seja, se o seu paciente chega no seu consultório falando que tem alergia e diz que a única coisa utilizada pelo médico para fechar o diagnóstico foi o exame de sangue, desconfie que esse diagnóstico pode estar errado ou incompleto. Um bom diagnóstico precisa de um tripé, que é a história clínica, onde a gente vai incluir toda a dieta, a história de sintomas e etc., os exames laboratoriais e também o TPO, que é o teste de provocação oral. E por que é importante a gente pesquisar essas 3 coisas? Primeiro, porque não tem como a gente saber qual mecanismo de defesa o corpo está utilizando até fazer esses testes. Pelos sintomas, a gente até pode desconfiar se é IgE mediado ou não, mas não dá para ter certeza. E segundo, porque o contrário também pode acontecer. O paciente pode apresentar um IgE positivo, mas não reagir ao alimento. Parece bem complexo, né? E é mesmo, porque os sintomas são muito individualizados. Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos de perguntas para você fazer nessa primeira consulta que vão te ajudar a entender melhor a alergia do paciente. Você pode, por exemplo, perguntar sobre o diagnóstico, perguntar como foi feito esse diagnóstico. Só aí você já vai poder perceber se esse diagnóstico está incompleto, está errado. Às vezes o médico superestima tudo que dá positivo lá no exame de IgE, ele manda o paciente cortar, quando na verdade ele não está reagindo tudo aquilo, ou às vezes acontece o contrário. Na maioria das vezes o paciente vai chegar com o diagnóstico fechado. Então, é importante fazer essa pergunta para você saber como foi feito esse diagnóstico, tá? Outra coisa, se há mais casos na família, o fator genético também vai te ajudar, inclusive, a desconfiar se a alergia é mediada ou não. Faça uma anamnese alimentar bem detalhada do paciente, pergunte sobre a orientação que foi recebida pelo médico, porque às vezes o diagnóstico está certo, mas a orientação é que está errada. E quais são os sintomas, tá? Quanto mais precisa for a sua primeira consulta, né? Quanto mais informações você tiver do paciente, mais precisa vai ser também a sua conduta dietética. Dentro do curso Expert em Alergia, vocês recebem um modelo de ficha de avaliação do paciente alérgico para te ajudar a traçar um plano de ação para facilitar na hora da consulta. E falando em sintomas, eu quero falar para vocês também os sintomas mais comuns das 2 alergias alimentares mais comuns. Lembrando que o que eu vou falar aqui agora não é uma regra absoluta, tá? Podem acontecer exceções, mas na maioria das vezes é assim que acontece. As 2 alergias alimentares mais comuns, especialmente em bebês e crianças, são em primeiro lugar a APLV, ou alergia à proteína do leite de vaca, e em segundo lugar a alergia ao ovo. Existem também crianças maiores, adolescentes e adultos com essas alergias, mas a grande maioria é bebê e criança, tá? A maioria dos casos de APLV costumam ser IgE não mediadas, portanto a maioria teria que passar por um TPO, um teste de provocação oral, para ter um diagnóstico correto.
Por não ser mediado, os sintomas costumam demorar mais para aparecer. Eles podem variar de 7 a 8 horas até 72 horas após a ingestão da proteína do leite. E aí fica mais difícil ainda, né? Porque às vezes a pessoa nem lembra o que ela consumiu. Então, os sintomas costumam ser digestivos, né? Como, por exemplo, refluxo gastroesofágico induzido por proteína, alterações intestinais, fezes com sangue, muco, e também acompanhado de alguns sintomas que são do trato respiratório, né? Infecções do trato respiratório. Então, aquela criança que está sempre com otite, sempre com dorzinha de garganta, sempre com o nariz escorrendo, sempre assim, muito catarrenta, né? Pode ser um sintoma de alergia à proteína do leite, mas sempre acompanhado de um sintoma digestivo, tá? Quando a criança apresenta só uma infecção, aí a gente não vai pensar na alergia alimentar logo de cara. Ao contrário da alergia do ovo, né, que costuma ser IgE mediada. Então, essa, na maioria das vezes, vai ser IgE mediada e, portanto, vai aparecer no exame de sangue. Tá? E aí aqui a gente pode até dispensar o teste de provocação oral, mas somente se os sintomas baterem com o resultado do exame de sangue. Então a gente já desconfia que seja uma alergia ao ovo, pelos sintomas e por toda a história do paciente. Pediu um exame de sangue, ele também deu positivo, ele casa com esse sintoma, aí pode até ser que a gente dispense o teste de provocação oral, mas vocês vão aprender que o teste de provocação oral é o padrão ouro para diagnóstico. O que significa isso? Significa que é o melhor teste que tem, é o de provocação oral, que é aquele que você oferece o alimento para ver se ele causa sintoma e depois você exclui, retira esse alimento por um período para ver se melhoram os sintomas e depois volta a oferecer para comprovar se era o alimento mesmo que estava causando o sintoma. Por que esse é o teste padrão ouro? Porque, como eu disse para vocês, não é toda alergia que aparece no exame, tem exame que dá positivo e na verdade a pessoa não tem alergia. Então a única forma da gente comprovar isso mesmo é com o teste de provocação oral, é com o TPO, que infelizmente é pouco utilizado. A maioria dos profissionais só pede os exames laboratoriais, né? Até porque para outras alergias, acredito eu, que ele funcione muito bem. Mas a alergia alimentar é diferente, né, gente? Então, voltando aqui à alergia ao ovo. A alergia ao ovo costuma ser IgE mediada, então essa vai aparecer no exame de sangue. E aí, como toda alergia que é mediada, ela tem sintomas mais rápido, aparece mais rápido o sintoma após a pessoa ter contato com a proteína do alimento. Então, os sintomas vão demorar aí de poucas horas até, no máximo, 24 horas, né? Então, costuma ter sintoma muito rápido. Na maioria das vezes, a criança ou a pessoa vai consumir o alimento e já vão aparecer sintomas poucas horas depois. E aí, os sintomas digestivos costumam ser um pouco mais leves, mas lembrando que não é uma regra. Então, a gente encontra sim pessoas com alergia IgE mediada que tem sintoma mais intenso. Então, não é uma regra, tá? Na verdade, aqui eu tô falando especificamente da alergia ao ovo, porque dependendo da alergia mediada, os sintomas digestivos são mais intensos. Mas no caso da alergia ao ovo, os sintomas digestivos podem ser mais leves, mas eles aparecem, né, mais rapidamente após o consumo do alimento e são acompanhados normalmente de alterações na pele, diferente de quando tem alergia ao leite, que acompanha alterações no trato respiratório. Normalmente vem alterações na pele, urticária, coceira, dermatites. Então é a pessoa que costuma ter bastante problema de pele acompanhado do digestivo, tá? Essas são as duas alergias mais comuns no Brasil, principalmente, né? E eu posso dizer para vocês que dos casos que eu já atendi até hoje, 80% é APLV ou alergia ao ovo. Agora, percebendo o quão complexo é o tratamento da alergia, desde o diagnóstico até estabilizar os sintomas, adequação da dieta e percebendo também o quanto o número de pessoas com alergias alimentares e até mesmo com intolerâncias está aumentando de forma rápida, fica fácil entender por que existem poucos profissionais realmente preparados para atender esse público, porque é exigido que a gente saiba muita coisa, que seja muito estudado em detalhes, né? E quando a gente estuda mais a fundo a alergia alimentar e conhece o mecanismo de ação das alergias, a gente percebe
o quanto o tratamento é minucioso, é detalhado e que na grande maioria das vezes não é só excluir um alimento e pronto, como a maioria acha que é ou acaba orientando o paciente. Para começar, o profissional tem que saber a diferença da ação do sistema imunológico nos diferentes tipos de alergia. É preciso saber orientar o paciente quanto a todos os detalhes que envolvem a dieta, além da exclusão. A gente precisa orientar quanto à substituição de um alimento por outro, que tem os mesmos nutrientes, porque na maioria dos casos, vocês vão ver, o tratamento é focado só na exclusão. Então, tira isso, exclui aquilo, tem alergia disso, daquilo, outro, e vai só tirando coisa da dieta. E aí, o que faz com os nutrientes que ficam faltando, né? Tem que saber também como usar os probióticos no tratamento da alergia, como fortalecer o sistema imunológico, já que a alergia está relacionada com o sistema imunológico e etc. E por que eu decidi compartilhar esse meu conhecimento com outros profissionais? Primeiro, porque nem que eu quisesse eu daria conta de tudo sozinha. Tem muita gente alérgica no Brasil, afora, precisando de uma ajuda que funcione. E segundo, porque eu também sou alérgica e eu sei quanto é difícil ficar à mercê de profissionais que não sabem o que estão fazendo, que parece que estão usando a gente de cobaia. Por isso, no curso que eu desenvolvi especialmente para quem também é Nutri, eu fiz questão de colocar todo o conteúdo necessário para você também trazer para o seu paciente o resultado que eu hoje posso oferecer aos meus. Eu quero te dar a mão, assim como eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu comecei lá atrás a trabalhar com alergias alimentares. Esse é o único curso sobre alergias e intolerâncias alimentares desenvolvido por uma nutricionista para nutricionistas, que vai te falar tudo o que você precisa saber de forma prática, sem ficar enchendo linguiça com informação que você não precisa ou não vai usar. Eu quero te dar todo o apoio e todo o material necessário para colocar em prática o que você vai aprender, inclusive sabendo o que é e o que não é competência do nutricionista nessa jornada de acompanhamento do seu paciente alérgico. Então agora eu quero falar para você tudo o que você vai encontrar dentro do curso Expert em Alergia. Na primeira aula, a gente vai falar sobre as principais alergias alimentares. Aqui nós vamos falar sobre a PLV, alergia ao ovo, alergia oleaginosas, frutos do mar, doença celíaca, FPAS, enterocolite eosinofílica e outras mais comuns. A gente vai estudar a relação com o sistema imunológico de cada uma delas e os sinais e sintomas, porque é preciso que você saiba as alergias que existem e como elas agem no organismo. E você vai ver que tem algumas que você nem sequer tinha ouvido falar antes. Na segunda aula, a gente vai falar sobre os tipos de alergias alimentares de acordo com o mecanismo de resposta imunológica. Você vai entender como cada uma atua no organismo. Lembra que eu falei agora há pouco que existem 3 tipos de alergia de acordo com a ação que ela desencadeia no sistema imunológico? As IgE mediada, não mediada e mista. Então aqui você vai aprender detalhadamente como é essa ação e o que isso vai influenciar na dieta de tratamento, como elas aparecem no exame, o que não aparece e por que isso acontece. Na próxima aula, na aula 3, nós vamos ver mais a fundo os principais meios de diagnóstico para que você possa identificar quando o seu paciente veio com um diagnóstico equivocado ou até mesmo superestimado. A gente vai falar detalhadamente sobre os exames de sangue, o teste cutâneo e o teste de provocação oral. Na quarta aula, nós vamos estudar os primeiros passos do tratamento dietético e é aqui que começa de verdade o nosso trabalho de Nutri. Você vai aprender como orientar detalhadamente a dieta de exclusão, onde podem ocorrer riscos de traços e contaminação cruzada, como fazer e como orientar a leitura de rótulos correta. Na quinta aula, nós vamos ver a adequação nutricional do paciente alérgico alimentar. Como na grande maioria dos tratamentos de alergia alimentar só se foca na exclusão de alimentos, você vai ver que a maioria dos pacientes alérgicos apresentam alguma deficiência nutricional. Aqui nós também vamos falar do uso de probióticos e do fortalecimento do sistema imunológico. Na sexta aula, eu vou te ensinar como deve ser o acompanhamento do paciente e como fazer esse acompanhamento da forma correta, para garantir que seu paciente tenha o resultado que ele espera. Aqui também vamos falar sobre a orientação sobre o TPO, para verificar o desenvolvimento da tolerância oral, ou seja, para saber se o seu paciente diminuiu a sensibilidade ao alérgeno com o tratamento dietético.
Na aula 7, nós vamos falar de outras alergias que também influenciam a alimentação. Embora não sejam consideradas alergias alimentares, vocês vão ver que o paciente que tem essas alergias também podem reagir a alguns alimentos e por que isso acontece. Então, a gente vai ver alergia a corantes, alergia ao látex e vamos estudar um pouquinho mais o gene atópico e dermatite atópica, que é a alergia que eu tenho. Na 8ª aula, eu vou te ensinar como orientar os 5 passos básicos do tratamento. Nós vamos falar também sobre a histamina, sobre os alimentos que aumentam a histamina e quando e como o seu paciente vai evitar esses alimentos. E por fim, eu vou trazer para compartilhar com vocês os principais e mais comuns estudos de caso de pacientes meus. Mas não para por aqui não, viu, Nutri? Tem muito mais, tem ainda bônus especiais. Vocês ainda receberão vários bônus incríveis que eu preparei especialmente para facilitar a sua vida na hora do atendimento do seu paciente. Então, vocês vão receber um modelo de ficha de avaliação do paciente alérgico, um modelo de diário alimentar para entregar para o seu paciente. Você vai aprender aqui no curso que essa é das nossas principais ferramentas de acompanhamento e tratamento. Receitas para você também entregar para o seu paciente, lista de produtos e alimentos que são seguros para você indicar, suporte para suas primeiras consultas e, claro, o curso tem certificado. E olha, gente, de verdade, eu gostaria de ter feito um curso assim quando eu comecei a trabalhar com alergia. Porque eu tive que comprar vários livros, vários cursos picadinhos, de cada um desses módulos que eu ensino aqui no curso e atender muita gente para chegar nesse passo a passo que vocês têm a chance de receber mastigadinho, pronto para colocar em prática. Eu acho que só de cursos livres eu devo ter gastado aí uns 4.000 reais. E vocês sabem que pra gente que é profissional da saúde, os cursos costumam ser mais caros mesmo. Mas tudo bem, porque são um investimento na nossa carreira, né? E eu acho que se eu cobrasse aí uns 2.500 de vocês, seria um preço justo. Vocês viram o tanto de conteúdo que tem, né? Porém, o valor desse curso é bem menos do que isso. O curso custa apenas R$ 1.097. Mas, como vocês são a minha primeira turma, eu quero fazer algo ainda mais especial para vocês. Primeiro, que essa vai ser a única turma que vai ter a vantagem de, além das aulas gravadas, que vão ser assistidas, que podem ser assistidas várias vezes quando você quiser, vai também assistir as aulas ao vivo comigo e poder tirar todas as dúvidas em tempo real. Essa é a única turma que isso vai acontecer, hein? As próximas vão ter acesso só às aulas gravadas. E segundo, quem se inscrever nas próximas 48 horas, presta atenção, ainda vai ter um desconto extra de R$ 500. Isso mesmo que vocês ouviram. Para vocês, o curso não vai custar R$ 1.097, ele vai custar apenas 10 parcelas de R$ 69,59 ou R$ 597 à vista. Ah, e ainda tem garantia, tá? Se em 7 dias você se arrependeu, achar que não é o que você estava procurando, pensou melhor, não quero fazer, é só você me mandar um e-mail pedindo seu dinheiro de volta, que eu devolvo 100% do que você investiu, sem burocracia. Em resumo, se você quer ser esperto ou esperta e já sair na frente dos nutricionistas que estão aqui vendo esse vídeo e já começar a trabalhar com esse nicho em alto crescimento agora em 2023, essa é a oportunidade. Só que tem um detalhe que eu não posso deixar de falar. Como eu quero muito dar o meu máximo para vocês, atender a todos os alunos que tiverem dúvidas, ajudar nos primeiros atendimentos, etc., eu limitei as vagas disponíveis, porque senão, infelizmente, eu não consigo atender todo mundo depois. Para essa primeira turma, eu disponibilizei apenas 20 vagas, tá? E ainda não sabemos quando nós vamos abrir uma nova turma. E o desconto de R$ 500 vale para as próximas 48 horas. Depois o curso vai voltar ao valor normal de R$ 1.097, tá? Então, pelas próximas 48 horas ou até que as vagas sejam preenchidas. Se elas forem preenchidas antes das 48 horas também, né? Já perdeu a chance. Então não perde tempo e já clica no link de inscrição que eu vou deixar aqui no chat para quem está assistindo ao vivo ou na descrição para quem assistir depois. Eu quero muito, muito ver você nessa turma. Nossa primeira aula ao vivo vai acontecer no dia 6 de fevereiro, mas não se preocupe que quem se inscrever vai receber todas as informações por e-mail e WhatsApp, tá? Eu espero, então, que vocês tenham gostado muito da aula, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o quão importante, o quão rico e o quão necessário é aprendermos sobre alergia alimentar. E eu te vejo lá no Expert em Alergias. Boa noite!